Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela bênção de estarmos reunidos, Senhor, aqui, por meio deste canal virtual, ó Deus, por essa sala virtual, mas, ó Deus, que tem nos aproximado nesses dias e tem nos abençoado tanto, tem sido tão bom. Obrigado pela companhia destes irmãos. Pai, hoje nós começamos um desafio novo. Meditar na carta de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, é um desafio para nós. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha com toda graça sobre nós. Vem, Senhor, derramar sobre nós do Teu amor nessa noite, quando iniciamos essa meditação. Vem derramar sobre nós mais do Teu Espírito, ó Deus. Vem, ó Deus, e permita que a fragrância da Sua presença possa ser percebida nos nossos lares, onde estamos, ó Pai, no nome de Jesus. Vem com a Tua graça, com o Teu amor, vem também com o Teu poder, nos instruir, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Ah, Dona Maria Lúcia, que coisa! Esse aqui é o problema, né? A gente apega com os bichinhos, vai se apegando, mas eles também envelhecem, né? Eles também vão partir uma hora e fica essa sensação ruim, né? O Cook tem só 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que nem 1 ano e meio, 1 ano e pouco. Ele é de abril, nós estamos em junho, né? Então, 1 ano e 2 meses por aí, março, abril, maio, junho, é 1 ano e 2 meses por aí, né? Bem novinho, mas ele é bem sapeca já. Amém? Vamos então, Romanos capítulo 1, vamos lá, tome sua Bíblia, vamos meditar, vamos caminhar juntos. Hoje eu estava compartilhando com a minha esposa, eu leio a Bíblia todos os dias, claro, mas eu não gosto de fazer nada sozinho, irmãos. Nada. Nunca gostei de fazer nada sozinho. Em especial, a estudar a Bíblia. Nunca gostei de estudar a Bíblia sozinho. Gosto muito de estudar em grupos, sabe? Sempre tive prazer nisso. E eu estava testemunhando para minha esposa como tem sido bom, como que o Senhor tem trazido luz sobre textos que a gente já leu, já meditou tantas vezes, né? E o Senhor tem vindo assim com tanta graça nesses nossos encontros. Eu tenho sido muito abençoado. Eu quero agradecer vocês por me permitirem, né, gastar esse tempo assim de vocês, né? Absorver vocês por esse tempo todo. E graças a Deus eu tenho sido muito abençoado. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Ok, Joana? Dá um abraço no Jair aí. E vamos seguindo em frente com Romanos, né? Vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência, por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha só, se nós tivéssemos começado essa série de estudos por Romanos, eu vou dizer aos irmãos que talvez nós não estivéssemos mais juntos. Porque a carta escrita aos Romanos parece ser uma carta mais intelectualizada. Eu não sei se você teve essa impressão estudando, né, a Bíblia, lendo a palavra de Deus,
E o próprio apóstolo Pedro, quando ele vai falar das coisas que o Paulo escreve, que alguns indoutos distorcem, né? Eu creio que ele estava se referindo à carta escrita aos Romanos. Essa é uma carta assim, olha só a saudação do Paulo, ele gasta 7 versículos para fazer uma saudação, né? Ele começa afirmando que o apostolado dele veio de Deus, né? Ele não foi separado apóstolo por homem algum, e ele vai falar isso em várias das cartas dele, aqui não foi diferente. E ele vai fazer assim, tantas explicações a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus, a respeito dos salvos, ele vai falar tantas coisas, né? Ele poderia ter começado assim no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí pulado lá para o versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso era suficiente, mas entre o 1 e o 7 ele colocou todos os outros versículos, do 2 ao 6, só explicando o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendente de Davi. Então ele vai fazendo uma descrição, assim, vamos colocar até cronológica, de fatos que confirmam que Jesus é o Filho de Deus e que o Evangelho é de Cristo e que nós fomos salvos para a glória dele, né? E chamados para a glória dele, né? Então, é de fato assim um texto mais elaborado, né? Então, eu creio que é um pouco, quando o texto é assim muito elaborado, às vezes as pessoas têm dificuldade de deter tempo ali. Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir investir um bom tempo aqui, compreendendo bem o texto, né? Em nome de Jesus, e com a graça de Deus nós vamos trabalhar esse texto que é tão elaborado de uma forma bem simplificada, se Deus quiser e permitir, e o nome dele vai ser glorificado e nós vamos compreender melhor. Amém? Bom, versículo 8. No versículo 8 ele vai falar o que ele também já falou a respeito de outras igrejas. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele fala isso dos Tessalonicenses, você deve se lembrar, né? Como que em toda a região de Tessalônica e da Acaia, né? Toda aquela região ali, os Tessalonicenses eram lembrados pela fé que eles proclamavam, né? Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele também fala disso em outro momento, escrevendo a outra igreja, né? Então nós vamos perceber que Paulo, ele não era só alguém com uma delegação de Deus para pregar o evangelho aos gentios, mas ele era alguém que, além de ter uma delegação de Deus para fazer isso, tinha amor ao fazer isso, né? E ele dedica o tempo dele em intercessão pelas igrejas, né? A gente percebe isso, ele está sempre falando do tempo que ele investe orando pelas igrejas. E aqui também outra igreja, né, como a igreja de Colossos, né, que ele queria visitar, né, e ele ainda não tinha visitado. Aqui também ele está dizendo que ele quer visitar a igreja em Roma. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco,
no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, eu acho interessante essa fala dele no versículo 11. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ou seja, o propósito de compartilhar algum dom espiritual era que esses irmãos fossem fortalecidos. A palavra confirmado aqui, tem esse segredo, ou esse significado. Ela quer dizer fortalecido. Não é confirmar e dizer assim, realmente você é crente, realmente você é um discípulo de Jesus, não. Mas é fortalecer, confortar. Né? Ela tem esse sentido de fortalecer e confortar. Então, o repartir o dom seria no cumprimento do propósito da profecia, né? Edificar, consolar e exortar, né? Então, ele quer repartir esse dom com o propósito de consolar, confortar aqueles irmãos, né? E no versículo 12 ele fala que ele também quer ser confortado na presença daqueles irmãos, né? Então, ele vai repartir também com eles que ele já se propôs a ir a Roma, mas ele vem sendo impedido de estar com os irmãos em Roma. Mas ele continua dizendo, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ou seja, ele tem uma missão, pregar o evangelho ao povo gentio. E não importa se eles são gregos, se eles são bárbaros, se eles são sábios, se eles são ignorantes, todos terão que ouvir o evangelho, né? Da boca dele. E aí no versículo 15, então, ele está dizendo que está pronto para anunciar o evangelho também em Roma, não é? Então tudo isso aqui, até agora, Paulo está saudando a igreja romana, até agora ele está se apresentando à igreja romana, não é? Ele ainda está dizendo que o amor dele vem sendo derramado aos romanos por intermédio da intercessão que ele vem fazendo pela igreja, né? Então até agora esse tem sido o propósito, né? Oi Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Estamos meditando em Romanos 1, chegamos ao versículo 16. Se você quiser ficar conosco, é bem-vindo, viu? Então, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, ele está dizendo, quero ir a Roma, quero pregar a quem for necessário pregar, a quem for alvo do evangelho, seja sábio, seja ignorante, seja grego, seja bárbaro, não importa, o evangelho precisa chegar a todos, então eu estou me dispondo a ir e não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Aí vem o versículo 18, segundo a Késia, daqui para frente é que o caldo engrossa, né, Késia? Oi Lísia, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? Estamos meditando em Romanos capítulo 1, chegamos agora no versículo 18, tá bom? Bom, e do que trata o capítulo 1 a partir do verso 18? Vai falar sobre o estado de decadência humana, né? O estado de decadência humana. Eu espero hoje termos uma compreensão maior, termos mais luz sobre esse tema aqui que é abordado a partir do versículo 18. A paz, Jair, Deus abençoe. Então vai dizer assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Ok. Então vamos lá. Primeiro ele vai dizer, aqui no versículo 18, os primeiros versículos desse trecho da carta, né? Oi, Rafael, boa noite, Deus te abençoe, irmão. Ele vai dizer o seguinte, que Deus não é capaz de compactuar-se com impiedade, com perversão, com pecado, né? Então, a ira do Senhor vai se revelar aos homens, né? Por conta da sua impiedade e perversão. E onde é que está se manifestando essa impiedade e essa perversão? Ela se manifesta quando eles detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, ao invés de praticarem a verdade, vão praticar a injustiça, né? Bom, e por que Deus está irado, não é? Nesse caso aqui? Simples, porque todos os atributos de Deus, tudo que pode ser conhecido de Deus, está manifestado entre esses homens, porque o próprio Deus foi quem manifestou os seus atributos aos homens. E quais são, ou como foi que Deus fez isso? Deus manifestou esses atributos invisíveis e o seu poder eterno, assim também a sua divindade, desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas, né? Então, por meio da criatura, o ser humano é indesculpável. Por meio das coisas criadas, o ser humano é indesculpável da sua incredulidade em Deus. O ser humano não tem desculpas, é nesse sentido. Ele não pode apresentar desculpas como eu não sabia, eu não imaginava. Porque os atributos de Deus, a sua divindade, o seu poder eterno, já estão manifestos por meio da criação. Não é? Falando isso de forma clara, é difícil imaginar que exista um ser superior quando olhamos, por exemplo, para o nosso pequeno sistema solar e observamos o giro da Terra em torno do Sol, né? O giro dos planetas em torno do Sol, o giro da Terra em torno dela mesma, sem colisão entre esses planetas, sabendo que existem vários asteroides que estão circulando dentro do nosso sistema solar, trafegando dentro do nosso sistema solar. Perceber ainda que hoje, né, nós somos capazes de saber disso por estudos científicos, que o nosso sistema solar tem um planeta que é chamado de faxineiro e que ele é responsável de varrer o nosso sistema solar desses asteroides. Será que é difícil acreditar que existe um ser superior a quem nós podemos chamar de Deus, né? De Criador, sustentador de todas as coisas?
Não é difícil imaginar, não é? Quando você olha para coisas menores, plantas, animais, não é? Quando você observa que todos os dias uma árvore frutífera está ali, ela está produzindo alimento para o ser humano. De onde surgiu isso? De onde apareceram essas coisas? Né? De onde veio a maçã? De onde veio a laranja? De onde veio o caqui? De onde vieram os morangos? Frutas dessa estação que nós estamos agora, né? Fria aqui na nossa região. Né? De onde vieram essas frutas? E elas estão aí produzindo o tempo todo. É difícil entender que existe um Criador que harmonizou todas essas coisas? Não, não é difícil. Então o homem não tem desculpa para dizer que ele deveria se render a um Criador. Ele não tem desculpa para dizer, não, eu não sabia que eu tinha que me render a esse Criador, eu não sabia que eu tinha que adorar esse Criador, eu não sabia que eu tinha que pensar nesse Criador. Isso não é desculpa, não tem desculpa. Você dizer que não sabe, não é desculpa. Então o versículo 21 ele passa dizendo assim, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha, o simples fato de observarmos a natureza deveria provocar em nós, não é? Provocar em nós uma ação de glorificar a Deus e de dar graças a esse Deus por todas as coisas criadas, até pelo oxigênio que nós respiramos, pela forma como o seu corpo se desenvolve, pelos sentidos que você tem, que impedem você, por exemplo, de entrar na frente de um carro e ser atropelado. Por que você não entra na frente de um carro e não é atropelado? Porque quando você vai atravessar a rua, o seu cérebro é capaz de fazer cálculos rapidamente para saber se você pode ou não atravessar. Dependendo da distância que o carro que está vindo na rua está empreendendo, o seu cérebro ainda é capaz de ordenar a liberação de uma substância no seu sangue, e essa substância, ela provoca em você o congelamento, e aí você vai parar e vai esperar o carro passar, ou ela vai provocar em você a necessidade de fuga. Então você vai correr e vai atravessar a rua. E você quer me dizer que o homem tem alguma desculpa para não crer num Criador? Não, ele não tem. Ele não tem desculpa. Então ele deveria dar glória a Deus por essa criação. Se ele olhasse só para ele e não olhasse para nenhum outro tipo de criatura, se ele olhasse só para ele e falasse, meu Deus, eu fui criado. Até para falar a gente tem que falar, meu Deus, né? Até assim a gente tem que falar. Então, eu fui criado de uma forma espantosa, de uma forma maravilhosa, fantástica, sobrenatural. Eu não consigo explicar a minha própria criação, mas eu tenho que dizer que eu sou um ser sobrenatural, eu sou um ser fantástico. Porque quando eu olho para mim e vejo o funcionamento do meu organismo, gente, é impossível não pensar que existe um Criador, não é? Então, o homem não tem desculpas para não dar glória a Deus e para não dar graças a Deus. Elda, Deus te abençoe, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo 1, e chegamos agora ao versículo 21. Você é bem-vinda para estudar conosco, tá bom? Para meditar aí conosco. Então, o versículo continua dizendo, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Meu Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ora, o que eles fizeram? Fizeram ídolos. Em vez desse homem atribuir a glória e a honra por toda a criação a um Deus criador, não é? Não, ele vai atribuir isso ao próprio homem,
ele vai atribuir a aves, a outros seres, né? Quadrúpedes, répteis, aves, o próprio homem que é corruptível. Veja que coisa terrível. Irmãos, eu não sei assim, o que uma pessoa pensa, não sei o que vai na mente dela quando ela se dobra diante de uma imagem para adorá-la, para prestar um culto a ela, né? Um serviço àquela imagem, para fazer uma oração àquela imagem. Eu não sei o que a pessoa está pensando ali na cabeça dela, o que tem, realmente não sei, né? Eu nunca fui católico, romano, não é? Nunca fui espírita, eu nunca fui budista, eu nunca fui de nenhuma dessas outras religiões. Então, eu realmente não sei como pensa a pessoa que está numa dessas religiões. E eu não posso criticar o pensamento de uma pessoa que nasceu naquela fé, né, sendo ensinada a vida toda a respeito daquilo ali. Eu não sei. Eu não sei imaginar o que passa na cabeça de um ser humano, por exemplo, de prestar culto a outro ser humano, né? Hoje é o dia do fulano de tal, amanhã será o dia da fulana de tal, depois vai ser o dia do fulano de tal. Meu Deus, por quê? Por que um dia foi consagrado a um homem? O que um homem tem para receber essa glória? Né? O que um homem pode dar, pode transmitir ao ponto de poder receber essa glória? Né? Oi Nilza, boa noite querida, paz. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo 1, chegamos agora ao versículo 22, tá bom? Você é bem-vinda para meditar conosco na palavra, tá bom? Então, o que um homem tem? Tá, e se esse homem for muito inteligente, ele tiver prestado um serviço tremendo à humanidade, ainda assim, ele não tem nada para nos oferecer a ponto de nos dobrarmos diante dele e prestarmos algum nível de serviço, de culto, de adoração. O homem não tem. Bom, se o homem não tem, não é merecedor disso, e um animal? Qual é o animal que pode receber culto? Por que motivo um animal poderia ou deveria receber culto? Então você percebe que a ira de Deus se manifesta contra esses homens com razão. Com razão, não é? Além do que, se nós observarmos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor entrega a Moisés as primeiras tábuas da lei, né? Ele vai entregar a Moisés no Sinai. O primeiro mandamento que Moisés vai ler, na verdade não é a entrega das tábuas ainda, é quando Deus fala à congregação os 10 editos, né? Então naquele momento ali, a primeira coisa que eles vão ouvir é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, com toda a tua alma. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma, nem semelhança alguma daquilo que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Gente, é a primeira coisa que Deus vai condenar, é a idolatria, o culto a qualquer outro Deus que não seja Ele. A primeira coisa. Então, tudo que vai acontecer no comportamento humano, nessa situação de adoração a outro ser que não seja o nosso Deus, que não seja o Deus verdadeiro, vai receber como recompensa a ira de Deus. Isso não tem jeito. É o primeiro mandamento. Então aqui ele está revelando isso. A ira de Deus se revela contra todos os seres humanos por isso. Por isso. Agora o que vem depois disso agora? Versículo 24. Por isso o quê? Por causa dessas práticas desse homem, por causa desse hábito desse homem de adorar a outro ser humano, de adorar a animais, imagens de escultura, de seres humanos, de animais, de qualquer coisa, quadrúpedes, aves, enfim. Por conta desse comportamento, Deus entrega tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Essa é a razão. Agora, esse ato de entregar aqui, é Deus falar assim, olha, como você pecou, toma aqui imundícia, toma aqui concupiscência. Agora vocês vão se desonrar entre si. É isso? Esse entregar, é esse o significado dessa palavra entregar? É isso que Deus queria fazer mesmo? Entregar ali? Recomendar ou confiar? É isso? Não, querido. Aqui o sentido é Deus retirou desses homens a proteção que eles teriam contra essas coisas, imundícia, concupiscência do próprio coração, desonra do próprio corpo. Ou seja, Deus deixou que eles praticassem isso. Que coisa triste. Ou seja, Deus não interviu quando eles quiseram caminhar nessas práticas. Porque a pior coisa que eles podiam fazer, eles já tinham feito. Eles adoraram a criatura em lugar do Criador. Então, por que adoraram a criatura em lugar do Criador? Deus não interviu quando eles partiram para todo tipo de imundícia, para todo tipo de concupiscência, vontade forte do seu próprio coração, para desonrar o corpo entre si. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ora, Deus é qualquer coisa. Não é isso que a Nova Era prega? Qualquer coisa é Deus. A natureza é Deus. Os animais são deuses. As plantas são deuses. E aí vem o versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meu Pai. Eles foram abandonados, ficaram desprotegidos e sem a proteção de Deus, saíram fazendo aquilo que vinha na cabeça. Irmãos, que tristeza, que tristeza. E nós estamos vendo isso se multiplicar nos nossos dias, né? Nós tivemos aí recentemente, né, a palavra, a parada gay, né? Onde nós vimos os piores níveis de afronta já assistidos publicamente, né? Os piores níveis de imoralidade já assistidos publicamente. Eu penso que na minha geração ninguém tinha visto o que nós vimos nas reportagens, né? Das pessoas fazendo as piores tipos de cenas depravadas, imundas, infames mesmo, não é? Mas são pessoas que estão sem a proteção de Deus, porque tornaram a verdade de Deus em mentira. Algumas pessoas ficam falando assim, Deus vai pesar a mão. Gente, Deus não precisa pesar a mão, é só tirar a proteção. Pesar a mão para quê? Olha o que acontece com o ser humano quando Deus retira a proteção. Retirou o guarda-chuva? Se chover granizo, meu irmão, vai quebrar a cabeça. Vai quebrar a cabeça. Não precisa pesar a mão, basta tirar a proteção. Deus retira a proteção, olha o nível de degradação a que o ser humano desce. Né? Mulheres vão buscar relações sexuais com outras mulheres, homens vão buscar relações sexuais com outros homens. E aí acrescenta, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui caberia aquele ditado popular, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não é? Caberia aquele ditado popular.
Amados, é triste isso daqui, né? É um negócio assim, ruim. E isso entre os gregos era uma coisa nojenta. A homossexualidade entre os gregos era uma coisa presente, muito presente, não é? Então, isso que nós estamos vendo Paulo falar aqui, ele está mandando essa carta para o endereço certo, com toda certeza. Ele não errou o endereço não, e nem o tema da carta, né? Muito pesado, Kézia, muito pesado. Mas era da cultura grega, essa coisa de adorar o próprio corpo, né? Essa coisa das Olimpíadas, né? Dos halterofilistas, dos fisiculturistas, né? Toda essa coisa do culto ao corpo, isso é grego. Isso é grego. Sabe? Então, o pensamento grego, eu quero até trazer aqui algo para você pensar, porque quando você observa as civilizações, né? Quando você observa as civilizações, quando você observa as eras, os tempos, né? de vivência da humanidade, você vai perceber que uma cultura está debaixo de um culto. Uma cultura existe por causa de um culto. E um culto existe por causa de um Deus. Pare para pensar sobre isso. Por trás de toda cultura existe um culto, e por trás de todo culto existe um Deus. Então eu quero que você pare para pensar, né? Nas gerações passadas. Nós temos, por exemplo, a geração de Acabe e Jezabel, tá? Então, na geração de Acabe e Jezabel, Baal foi trazido para dentro de Israel e adorado como Deus. Uma abominação para o Senhor, obviamente. Para começar, que o nome Baal significa meu marido. Então, Israel estava chamando de meu marido a outro Deus e não o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, não Adonai. Bom, Jezabel passa, morre. Nós vamos ouvir falar de novo de Jezabel lá no Apocalipse. E assim, é interessante porque ali parece ser, o entendimento que se tem imediatamente é que era uma mulher que profetizava e ensinava. Mas quando você vai estudar o comportamento de pessoas numa comunidade, você vai perceber que o comportamento de algumas pessoas, ele se parece muito com o comportamento de Jezabel. E quem estuda guerra espiritual, como é meu caso, identifica esses comportamentos muito rápido. Porque, gente, quem estuda guerra espiritual entende o seguinte: principado, potestade, não atua diretamente nas pessoas. Principados, potestades atuam sobre a forma de agir e pensar de uma comunidade. Essa comunidade pode ser uma cidade, um estado, uma nação inteira. Então, um principado influencia a maneira de pensar e agir de uma comunidade. Mas ele não possui pessoas igual demônios possuem pessoas, né? Você vai expulsar um demônio em nome de Jesus. Você vai expulsar aí um tranca-rua, você vai expulsar aí um demônio qualquer, você expulsa em nome de Jesus e ele sai e vai embora. Mas a ação de um principado requer outras posturas que não saem em nome de Jesus. Diferentes dessas, saem em nome de Jesus. Entende? Porque o principado tem um nível de atuação de nação. São territoriais. E aí quando você observa essas atuações nas gerações passadas, você vai identificando onde estão e quem são esses principados, como eles atuam. Por exemplo, quando você lê Daniel capítulo 9, Daniel já tinha recebido uma revelação da parte de Deus e ele estava buscando ao Senhor com muita intensidade, querendo entender o sentido daquela revelação. E então, quando ele vai orar e o Senhor responde já no primeiro dia, é essa a resposta que o anjo vai dar a ele, lá no capítulo 9, se não me engano, no versículo 23, o anjo se apresenta a Daniel e fala com ele que ele é muito amado, né? E diz a ele que desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração a entender aquelas coisas, a ordem de Deus saiu e o anjo veio.
Mas o texto diz, o príncipe da Grécia, aliás, o príncipe da Pérsia, me impediu, me resistiu. Então eu clamei a Deus e ele enviou Miguel, e Miguel me auxiliou. Olha aí como a coisa é diferente. Então, a nível de nações, não é esse negócio assim, sai em nome de Jesus, não. Você tem alguns procedimentos que você precisa tomar contra esses seres espirituais. Então, principados atuam a nível de nações. Mas observe, príncipe da Pérsia, você vai ver que quando ele vai contar para o Daniel que ele vai voltar, agora eu vou voltar e não há quem me ajude com relação ao príncipe da Grécia. Olha, está entendendo isso, querido? Então, nós precisamos ler a Bíblia entendendo essas coisas e percebendo que principados são territoriais, exercem domínio sobre territórios. A mente das pessoas vai ficando, vamos dizer assim, alinhada com o pensamento desses seres espirituais. E aqui agora nós estamos vendo o principado da Grécia atuando na vida dos romanos. E o império que veio antes de Roma foi o império grego. A cultura que vai prevalecer durante o domínio romano é a cultura grega. Então essas ações que nós estamos vendo sendo descritas por Paulo aqui, elas vêm do pensamento grego. A Késia está trazendo aí um adicional para nós. Eles entendiam que os homens mais velhos transferiam a sabedoria para os mais jovens através das relações sexuais. A relação homossexual também era uma prática contra os exércitos que perdiam as batalhas. Eles eram humilhados, eles eram despidos e eles eram violentados sexualmente. Depois eram expostos com correntes em uma procissão, vencidos. Principado grego. É pesado esse assunto, irmãos. É pesado, pesado. Mas Paulo está tratando disso aqui. Nós vamos tratar e vamos meditar nisso. Vamos buscar esse conhecimento. Em algum momento será necessário o emprego desse conhecimento, né? Então, o que você está entendendo aqui hoje, o que você está vendo, de uma forma bem simples assim, eu estou te informando a respeito desses príncipes de trevas, tá? Por meio da escritura de Paulo aos Romanos, né? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entrega uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda inveja, injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Oh, meu Deus! Será que esse é o retrato da nossa sociedade, irmãos? Será que essa carta não foi escrita para o Brasil, não? Será que o endereço aqui não deveria ser Paulo aos brasileiros? Desprezaram o conhecimento de Deus e a disposição mental deles se tornou reprovável, porque Deus também tirou a proteção, então a disposição mental se torna reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Gente, se Deus tira a proteção de nós, os demônios tomam conta. Completamente. E você percebe que começa pela mente? Começa pela mente.
É impressionante aqui no versículo anterior, nos versículos anteriores aqui, fala que o versículo 24 fala: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do coração. Do coração. E agora aqui, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Coração e mente estão juntos. As emoções movem os pensamentos e os pensamentos movem as emoções. Há uma simbiose aqui de mente e coração e eles trabalhando juntos. Essa é a área que Satanás quer tomar conta. É a minha mente, a sua mente. Essa é uma área que ele quer governar. Porque se ele governa a mente, ele governa o corpo inteiro. Então, se Deus tira a proteção da sua mente, o que vai virar o seu corpo? Isso aqui, ó. Prática de coisas inconvenientes, cheia de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Claro, a mente nem vai pensar em Deus, ela está sob o domínio do diabo. Uma mente assim não vai pensar em Deus. Esmeire, Deus te abençoe, querido. Estamos meditando em Romanos, capítulo 1, chegando já ao final do capítulo. Estamos aqui agora encerrando o capítulo 1 de Romanos, né? E o que é pior, irmãos, nós não vemos arrependimento nessas pessoas. O texto não fala de arrependimento. O texto encerra assim, ó, o primeiro capítulo. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, ou seja, eles já sabem que quem vive nessa prática está sentenciado a morrer. Já sabem. E não é morrer morte física. É morrer morte eterna. Já sabem disso. Essa morte aqui não é a morte física, porque a morte física todos passaremos por ela, a não ser aqueles que forem arrebatados na vinda do Senhor, todos passaremos pela morte física. Não é? Então eles sabem que essa morte aqui não é a morte física, mas eles não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa carta foi escrita para o Brasil no século 21. Essa carta foi escrita para o Brasil em 2020. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Nas várias camadas da sociedade. Nas várias esferas da sociedade. Nas várias esferas de autoridade. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Se esqueceram de Deus, se tornaram desafeiçoados de Deus, aborrecidos de Deus. Triste, irmãos. Pesado, pesado. E eu tenho que acrescentar aqui o que a própria Escritura diz. Só não foram todos destruídos ainda, porque o Espírito de Deus ainda opera na terra por meio da igreja. Não fosse a igreja cheia do Espírito de Deus, não é? Algumas pessoas querem falar mal da igreja. Algumas pessoas querem falar da noiva descabelada, da noiva mal vestida. Eu quero fazer minhas as palavras de um antropólogo muito conhecido. Ele disse assim, olha, a noiva está descabelada, Deus tem salão de beleza para ela. Ela está de roupa rasgada, Deus leva ela para o shopping e veste ela novamente. Ela está cheia de mancha na pele, Deus leva ela para um spa e trata a pele dela, mas ela vai ser apresentada linda, sem manchas, nem rugas, nem imperfeição alguma. É assim que ela vai ser apresentada. Deus não tem problema de tratar a igreja e purificar a igreja completamente. Ele não tem problema para fazer isso, não. Ele é capaz de fazer. Nós é que precisamos nos arrepender de nossos atos, né? Clamar ao Senhor por misericórdia, para que essa misericórdia, esse amor nos alcance. Mas a condição da sociedade atual é esta que está descrita aqui em Romanos. É um discurso duro, mas é um discurso verdadeiro. Amém, queridos? Pesado, né? Difícil de tratar desse tema.
mas é um tema necessário, nós temos que falar dele. Amém? Glória a Deus. Amado.